Aí nós vamos dar início. Vamos começar porque eu acho que é necessário, assim, depois de cada etapa, o início de cada etapa, a gente ver como é que está, fazer uma análise, né? Reunir as pessoas que fazem parte do projeto. E na questão das correções, das redações, dos corretores, né? São vocês e mais algumas pessoas que não estão aqui. Nós estamos sentindo falta de muitas pessoas. E eu queria iniciar esse momento, fazer uma oração, pedir a proteção de Deus, né? Para todos os que estão aqui, para os professores, para os alunos, para que Ele possa abençoar esse nosso momento. E para que Ele possa derramar bênçãos, né, e fazer com que seja um momento assim que a gente saia com definições, né, um momento que seja produtivo e que nós possamos sair daqui firme, seguro do que realmente nós temos que fazer e de qual é a nossa missão. Então, eu queria pedir a vocês que, nesse momento, a gente fechasse os olhos, a gente acalmasse um pouco o coração, para que a gente possa se conectar, pedir a proteção de Deus, para que nós possamos fazer o nosso melhor, dar o nosso melhor, e que saia de acordo com o que estava nos nossos planos. Senhor Jesus, eu te entrego essa manhã, Senhor, te entrego esse dia, te entrego esse momento, te entrego todas as pessoas que estão aqui reunidas, né, conectadas virtualmente, pedindo o teu apoio, pedindo o teu auxílio, pedindo o teu fortalecimento. Cuida de cada um de nós, protege-nos de todos os males, livra-nos das armadilhas do inimigo, Senhor Jesus. Dai-nos livramento de todo o mal. Derrama, Senhor, teu bálsamo sarador sobre todos aqueles que estão precisando, todos aqueles que estão doentes. Derrama do teu Santo Espírito sobre cada um dos que estão aqui, sobre os professores, sobre os alunos. Dota-nos da inteligência necessária para que nós possamos fazer aquilo que é da tua vontade. Se tu nos colocaste nesse local, se tu nos colocaste nessa escola, é porque tu tens uma missão para cada um de nós. Portanto, Senhor Jesus, enche-nos com o teu Santo Espírito, enche-nos com o teu discernimento, enche-nos com a tua paz, com a tua empatia, com a tua bondade, que nós possamos e saibamos fazer aquilo que for da tua vontade. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quando eu combinei com os professores, eu disse que eu queria que esse momento fosse um momento mais assim de gratidão, porque eu acho que esse é o sentimento, pelo menos é o meu sentimento, e tenho certeza que o sentimento de cada professor também, com relação a vocês, pelo trabalho que vocês fazem e pelo que vocês têm nos possibilitado fazer com relação à redação, com relação à escrita, né? E a gente queria começar esse momento de gratidão, né? Os professores, esse momento é dos professores. Você pode iniciar, Eugênia? Posso sim. Meus amores, eu sou assim eternamente grata e não é falar só por falar, isso é realmente do fundo do meu coração, vocês ajudarem tanta gente. Não só por vocês ajudarem também, mas por vocês serem assim nosso orgulho. Eu fico tão orgulhosa dos meus alunos, de vocês, das outras salas, que todos os professores acompanham por essa atitude de vocês de querer ajudar a gente. Então, assim, eu só tenho gratidão, viu? É muito lindo de se ver. A gente fica muito orgulhosa por saber que vocês são aqueles alunos que realmente a gente pode dizer que são estudantes, que realmente estão engajados em alguma coisa. Eu tenho certeza que no mundo, na vida profissional de vocês, vocês vão se destacar, porque
São essas pessoas proativas que se destacam onde estão trabalhando. E a escola é essa preparação para o trabalho, viu? Então, assim, eu fico muito orgulhosa de saber que a gente está contribuindo para um futuro muito bom de vocês, mas que vocês mesmos estão contribuindo, estão trilhando o caminho assim de sucesso. Então, meu muito obrigado também, especialmente aos meus corretores. Já estão no terceiro ano, e por estar assim, um passo, ou já serem assim, quase adultos, já estão trabalhando muitos, e mesmo assim eles agarram essa oportunidade de corrigir a redação. Então, agradeço muito eles, as meninas não estão aqui, mas só em estarem trabalhando, tem uma coisa a mais para fazer, mas só que elas entendem que é algo que ajuda no aprendizado dela. Eu sou, assim, eternamente grata. Eternamente grata a Bia, a Ju, que estão aqui presentes, e que também o dia muito cheio. Quem está no remoto tem que saber que está muito cheio, né? Muitas aulas. Aliás, até tem menos aulas, mas é muitas atividades. E mesmo assim, aceitaram esse desafio. Então, assim, minha gratidão eterna às meninas que estão presentes, às outras meninas do terceiro ano que estão trabalhando, e também aos meninos do segundo, aos meninos do primeiro que estão aqui presentes, e também aos outros terceiros que estão sendo acompanhados pelos professores. Minha gratidão a todos vocês. Ok. Era justamente isso que a gente queria. A gente queria agradecer e por isso nós fizemos esse momento, né? Que a gente queria saber, queria que vocês sentissem, tivessem certeza da importância que vocês têm para que a gente possa continuar o nosso trabalho. E a gente é muito orgulhoso de cada um de vocês. A professora Janaína faria agora o momento dela, e como eu falei no início, né, embora eu tenha mandado avisar que nós tínhamos mudado o horário, ela se equivocou e marcou uma entrevista com o Anderson também para esse mesmo horário. Ela disse que a gente fosse iniciando, depois ela viria, né? A professora Flavinha também, entrei em contato com ela, ela não me respondeu. Mas aí vai agora com a professora Moseliane. Moza, se você quiser, você pode falar o nome das suas corretoras, né? Tem gente que são poucas, as corretoras, vocês podem dizer o nome delas, né? Tá bom. Bom dia, pessoal. Como nós planejamos, hoje é dia de agradecer. Agradecer pelo sim de vocês. Nós sabemos que é um desafio, especialmente para quem está entrando no primeiro ano, como a Nicole, né, que praticamente não tinha visto muita coisa de redação. A Cleane, que sempre foi uma grande parceira, sempre que a gente precisa, ela contribui da forma que ela pode. Então, assim, minha gratidão a essas minhas duas alunas corretoras e a todos vocês que estão fazendo a diferença, não só dentro da nossa escola, mas também a gente já percebe a diferença, gente, nas próprias redações de vocês. Então, é assim, vocês estão dando e estão recebendo, né? E é como diz São Francisco, é assim, é dando que se recebe. E nada, quando a gente começa a querer ensinar o outro, que é o que vocês estão fazendo, a gente começa a aprender mais, porque é uma mão dupla. Então, eu só desejo que vocês perseverem, sei que os dias não estão fáceis, especialmente com esse nosso retorno especial, né, que a gente ainda está se adaptando, mas daqui a pouco tudo vai estar mais tranquilo, e nós vamos poder aumentar os nossos laços, vamos poder tirar mais dúvidas, e eu quero só dizer que nós estamos aqui exatamente para dar as mãos e fazer com que a nossa escola apareça ainda mais na parte de redação. Nós vemos a rejeição de alguns alunos em tentar, então que vocês continuem sendo incentivadores dos colegas de vocês, para que a gente possa alcançar nossas metas, né? Que é todo mundo escrevendo sem medo. A minha meta maior é essa. É ousar todo mundo escrever sem ter medo do retorno da sua redação. E um forte abraço para todos vocês e muito obrigada mesmo. A Moseliane falou uma coisa aí que eu queria frisar. Ela disse que a gente aprende muito, né? Quando a gente está fazendo. E isso é uma coisa já provada cientificamente, né? Tem na pirâmide do conhecimento, você aprende 70% a mais quando você pratica, quando você está fazendo.
Então, isso que vocês estão fazendo, esse trabalho de corretores, é uma aprendizagem grande para vocês, né? Aí vamos ver agora a professora Regina. Bom dia, gente, mais uma vez. Eu queria que mais corretores e corretoras mesmo estivessem presentes, né? Não sei o que aconteceu. Mas, assim, esse projeto do corretor é um projeto que eu acredito muito, tanto acredito que eu defendi, né, mais uma vez, para que ele permanecesse, porque eu acredito que os meninos fazendo esse processo de correção, eles aprendem mais, e, assim, só frisando aqui, o Vitor está presente, o Vitor é um corretor altamente perfeccionista. Ele fica me falando as coisas, me mostrando, aí eu, meu Deus, como o Vitor, eu acredito que, por isso que a redação dele é tão caprichada, porque ele é muito perfeccionista, e assim, ver os mínimos detalhes, é uma pessoa que está muito apto para aprender, se aperfeiçoar, assim como as meninas também, que não estão presentes. A gente percebe a preocupação do aluno corretor, em ter um alto padrão, né, eles se cobram muito, a gente vê isso, um padrão de perfeccionismo às vezes até demais. E eu tenho certeza absoluta que isso vai refletir na redação deles do Enem. Eu tenho assim, a plena certeza que quando sair a nota desses alunos, né, corretores e corretoras, vai ser uma nota muito boa. E muito vai ser por conta dessa questão da correção, né, do ser corretor, do aprender, do estar interagindo com a redação dos outros colegas. Eu estou com pena também, essa é a primeira oficina em que nós estamos com poucos corretores, né? Nós sempre tínhamos a presença de muitos corretores. Professora, então, existe a possibilidade, no decorrer do ano, esse encontro ser presencial? Vai depender, nós vamos ter que ver de que forma é que a gente pode adequar ou adaptar esses horários, porque essa de hoje foi uma dificuldade para a gente poder marcar, né? Dificuldade até para muitos professores também. Olha, está faltando as corretoras da Flavinha, que são muitas, ela disse que não podia participar, mas eu achei que ela ia mandar os meninos participarem. A Janaína também tem muitas corretoras, eu acho que ela também enviou o horário. Só um minutinho, a Bianca está presente, eu não tinha visto que ela tinha entrado. Eu vi a Bianca entrar. Bianca tá eu não lhe citei, viu, Bianca, que eu não tinha visto que você estava. Mas a Bianca, não fique sem dúvida, não. Os meninos da Santa Cruz, minhas corretoras da Santa Cruz, não fiquem com ciúmes, porque os 2 terceiro ano, para mim, são terceiro anos maravilhosos, né? Eu passo por eles, eu amo demais. E assim, a Bianca também é uma corretora, escritora muito boa, que a gente percebe o impacto que a correção de redação está fazendo quando a gente vê a redação do aluno, né, que já fica um padrão mais alto, né, um nível de conhecimento visível que está aumentando. E eu quero pedir, assim, demais, para que os alunos persistam, que a gente possa ir até o fim, não só a Bianca e o Vitor, mas todos que estão aqui. Eu sei que é cansativo corrigir redação, não é fácil, mas podem confiar que esse esforço que vocês estão fazendo vai trazer muitos benefícios para vocês mesmos enquanto escritores. A Bianca, Regina, ela já vem, ela é excelente mesmo, e ela já vem colhendo os frutos, né? As notas da Bianca no Enem Mix, no Enem Não Tira Férias, ela tirou na redação 1, ela tirou 840, na redação 2, 840, e na redação 3, 920. Quer dizer, as notas delas já foram excelentes. Minha gente, pode ter certeza, nós não estamos dizendo isso aqui para poder manter vocês dentro do projeto, não. É porque realmente, quem faz parte do projeto tem grandes chances de escrever cada vez melhor e de aprender cada vez mais. E eu acho que o objetivo, principalmente desses alunos que estão aqui, que são mais focados,
é o Enem, é não parar no ensino médio, e a redação é a porta de entrada para que vocês consigam isso, né? Então, assim, vocês estão doando o tempo de vocês para fazer as correções das redações, mas vocês também estão sendo beneficiados. Nós já vimos, assim, vários depoimentos de corretores que dizem, né, que aprendem porque vão estudando para poder fazer a correção. Então, assim, é um benefício de duas vias. Vocês estão beneficiando, estão ajudando os professores, mas também estão se beneficiando. E é tanto que a gente sempre traz alguma coisa para vocês dentro dessas oficinas. Eu sempre faço questão de trazer alguma coisa para vocês. E hoje eu pedi, né? Falei com a professora Eugênia e falei com a professora Tamires, porque foi que eu senti na correção das redações. Das últimas redações. O que eu achei onde eu vi que houve mais erros, né, foi justamente na pontuação, principalmente da vírgula, e na acentuação. E eu pedi à professora Eugênia e à professora Tamires para trazer um pouquinho disso nessa oficina, porque a gente sempre faz isso, para querer lapidar os corretores e para que vocês também, né, possam ficar cada vez melhores, possam sair daqui beneficiados com alguma coisa, né? A professora Eugênia vai começar aí, né? O presente para vocês que a gente traz. Com você, Eugênia. Alice, meu Deus do céu. Eu morrendo de falar e o microfone desligado. É desse jeito mesmo. E eu tô só no computador, não tô no celular. Cadê? Tá aparecendo não, né? Foi o que eu fiz de errado. Tava aparecendo nesse instante, Eugênio, viu? Agora tá, né? Tá, voltou. Estão me ouvindo, vamos lá. Gente, como usar a acentuação? Vou dar aqui algumas dicas básicas e rápidas para vocês, mas esse slide vai ficar à disposição de vocês, tá bom? Para que vocês possam revisar com mais profundidade a acentuação. Lembrando que é um assunto muito estudado já, principalmente pelo segundo e terceiro ano, a gente já trabalhou bastante a acentuação. Não lembro no primeiro se foi trabalhado nesse ano, mas o terceiro foi trabalhado demais. A acentuação gráfica, certo? Ela serve para nós pronunciarmos corretamente a palavra. Quando a gente pronuncia ela, quando a gente fala a palavra, a gente percebe que elas emitem um som que são destacado na sílaba. E esse som destacado, ou seja, que vem com mais força, ele muitas vezes é acentuado, tá bom? Por um acento gráfico chamado ou acento agudo, em que nós temos aqui esse tracinho para o lado direito, tá certo? Ou então o acento circunflexo, que as crianças chamam de chapeuzinho. Então, esses acentos, eles não é só enfeite na palavra, não. Eles servem muitas vezes para diferenciar uma palavra da outra. Por exemplo, o que diferencia um camelo animal de um camelo, uma pessoa que vende na rua algum objeto, é um acento. Camelo, sem acento, animal. Camelô, ou seja, o som se desloca para a última sílaba, tornando ela mais forte, ó, camelô, mais forte é o lô. Então, o que torna esse camelô aí um ser humano que vende no meio da rua, que vende em feira, é um acento, tá certo? O que torna o maio, que é um mês, o nome de um mês, transforma em algo para se vestir para a praia, é um acento também na última letra. Maiô, tá certo? Então, maio sem acento, um mês do ano, e maiô, uma peça, uma vestimenta para ir para a praia. Então, gente, a gente percebe, através desses exemplos aqui, que um acento faz toda a diferença. Ele muda o sentido de uma palavra, tá certo? Um método prático para a gente descobrir se uma palavra é acentuada ou não é seguir esses passos aqui. Aí nós vamos tomar como exemplo a palavra liquidificador. A primeira coisa que você faz é separar as sílabas, tá certo? E depois de separar as sílabas, lembrando que sílaba é cada pedacinho que a gente pronuncia na palavra. Depois de separar as sílabas, lembre daquela regrinha lá
do monossílaba quando tem somente uma sílaba. 2 sílabas é dissílaba, 3 sílabas é trissílaba, 4 sílabas ou mais são polissílaba. Então, a gente percebe que liquidificador, ela é a palavra polissílaba. Então, a primeira coisa é separar as sílabas e lembrar dessa classificação. Segundo passo é vocês lembrarem da sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? Sílaba tônica é aquela falada com mais força, certo? A gente coloca mais força para poder pronunciar ela. Vocês têm que lembrar que a sílaba tônica vai estar ou na última posição, ou na penúltima, ou na antepenúltima. Depois da antepenúltima, nenhuma das sílabas, elas são mais fortes. Elas vão ser sem valor, tá bom? Para essa questão da sílaba tônica. Em liquidificador, a sílaba mais forte é a última, tá certo? Então, depois de descobrir a sílaba tônica e verificar se ela é última, penúltima, antepenúltima, vocês vão lembrar dessa classificação também. Se for a última, a sílaba tônica é chamada oxítona. Se for a penúltima, é chamada paroxítona. Se for a antepenúltima, é chamada proparoxítona. E o quarto passo é vocês lembrarem das regras de acentuação. A primeira regra para você lembrar é da monossílaba. A gente viu que monossílaba é quando a sílaba tem somente uma sílaba, tá certo? Quando a palavra tem somente uma sílaba. Exemplo, chá, pé, pó, dó, ré. Se a palavra tiver apenas uma sílaba e ela for pronunciada com força, tá certo? Aí você vai verificar se ela termina em A, em E, em O. Tanto faz ter o S depois dessa letra A, E, I, O ou não. Por exemplo, a palavra pé, ela tem só uma sílaba e ela é falada com força. Pé, tá certo? Se tiver só um pé, no singular, acentua, porque terminou em E. Se tiver no plural, 2 pés, não faz diferença, continua acentuada. A gente sabe que liquidificador, ele não entra nessa regra aí porque ele tem muitas sílabas, né? Ele não tem só um. Então, ele não vai ser acentuado por conta dos monossílabas tônicas. Bora ver as regras das oxítonas. Oxítonas são as últimas sílabas mais fortes, tá certo? Liquidificador é oxítona? É sim. Mas, para ser acentuado, ele teria que terminar em A, em E, em O, em EN ou ENS. E ele não terminou. Então, liquidificador não vai ser acentuado. Embora seja oxítona, ele não termina em nenhuma dessas terminações. Então, a gente já sabe que liquidificador não é acentuado. Mas vamos ver as outras regrazinhas. Só para revisar. Sofá, maracujá, guaraná, oxítona terminada em A. Café, picolé, bonés, oxítona terminada em E. O S tanto faz como tanto fez. Não faz diferença nenhuma. Cipó, vovô e toró são oxítona terminada em O. Também vintém, desdém, oxítona terminada em EN. Parabéns, vinténs e armazéns, oxítona, ou seja, a última sílaba terminada em ENS. As regras da paroxítona. Paroxítona é quando a penúltima é mais forte. Mais de 80% das palavras no português são acentuadas porque são paroxítonas, tá certo? Então, se for paroxítona e terminar em R, em L, em N, em X, são muitas terminações, mas eu vou deixar aqui no slide para vocês memorizar essas terminações. E se terminar em algumas delas, tá certo? Então, você tem que acentuar. Bora pegar aqui o exemplo do tórax. Tórax terminou com X. Aí eu vou lá no slide e eu olho as terminações e eu vejo que o X está bem aqui, ó. Então, tórax, ela é acentuada. Mas é só porque terminou em X? Não. É porque ela é uma paroxítona, ou seja, a sílaba mais forte é a penúltima, o tó, e terminou em X, tá bom? Fórceps. O fórceps, ele é uma paroxítona, o mais forte é o fó. E ele terminou em PS. Aí eu vou aqui nas terminações e vejo que o PS está aqui, ó. Então, eu vou acentuar, tá bom? Mais um exemplo, o último. Relógio terminou em IO, mas aqui não tem IO. Tem o E e o I, mas não tem o I e o O. Mas aqui diz que os ditongos, eles são, toda palavra paroxítona terminada em ditongo, eles são acentuados. E o I e o O são ditongos, então eu vou acentuar. A outra regra é a proparoxítona, mais fácil de memorizar.
Porque a regra diz que todas, não tem negócio de terminação, não. Pode terminar em qualquer coisa que eu vou acentuar as proparoxítonas. E proparoxítona é quando a antepenúltima, ou seja, vem antes da última e da penúltima, sendo a mais forte, ela é acentuada. Existem algumas regras que são à parte nessas regras de acentuação. E elas estão relacionadas ao ditongo e ao hiato. O que é ditongo mesmo? Duas letras na mesma sílaba, tá bom? Duas vogais, desculpa. Ditongo são duas vogais na mesma sílaba. Como? Herói, eu tenho aqui, ó, duas vogais na mesma sílaba. Ideia, duas vogais, o E e o I na mesma sílaba. E chapéu, o E e o U são duas vogais na mesma sílaba. E tem os hiatos. Os hiatos são duas vogais, mas que quando eu pronuncio a palavra, essas vogais ficam separadas. Baú. Se fosse junto, eu falava baú, certo? Mas não é junto. Eu tenho que separar o A do U. Então, fica baú, tá bom? Saúde. Eu não falo o A e o U junto, porque se eu falasse, ficava saúde. Tinha que falar bem rapidinho, saúde. Mas não é saúde, é saúde. Então, a gente percebe que as vogais se separam na hora de pronunciar. Saída. Se eu for falar sem ser hiato, se eu for falar como se fosse ditongo, ou seja, se elas ficassem juntas, eu ia falar saída, tá bom? Mas não é saída, é saída, eu tenho que falar separado. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Eu tô, Eugênio. Tô ouvindo bem. Medo por conta de estar só no computador. Então, gente, já lembramos o que é ditongo, e a gente vai pegar alguns ditongos especiais. O ei, o oi e o el, tá bom? Então, vocês têm que lembrar que a pronúncia tem que ser exatamente essa. Ei, oi e el. Porque tem algumas palavras que a gente pronuncia diferente. Pronuncia ei, oi e eu. Se for essa pronúncia, ei, oi e eu, não serve. Só serve se for ei, oi e el, tá bom? Porque a gente chama eles de ditongos abertos com essa pronúncia, tá bom? Quando vocês encontrarem esses ditongos nas últimas sílabas, tem que ser somente nas últimas. Não serve se for no meio ou se for na antepenúltima, tá bom? Tem que ser somente na última, vocês vão acentuar. Então, carretéis, eu tenho o som de ei, tá bom? Não é eu, não é carretéis, certo? É carretéis. Como o som é de ei, o som aberto, eu vou acentuar. E principalmente porque esse ditongo está na última sílaba. Se fosse herói a palavra, eu não ia. Se você encontrar alguma palavra que termina com oi, tá bom? Não estou lembrando nenhuma, mas aqui se fosse herói, eu não ia acentuar, por embora eu tivesse o oi e o i no final. O som tem que ser de oi, tá certo? Herói. Nós temos aí um ditongo aberto na última sílaba, então eu acentuo. Chapéu, o som é de el. Se fosse de eu, chapéu, eu nunca queria acentuar. Não lembro qual palavra termina em eu, mas existe e nós não acentuamos. Tem que terminar em el, tá bom? Esse som é importantíssimo. Chapéu, ditongo aberto com som de el. Na última sílaba, eu acentuo. Eu só não vou acentuar se esses ditongos estiver, como eu disse, no meio da palavra, né, na paroxítona ou na proparoxítona, tá bom? Tem que estar no último. Regrinha de grande importância. E a última regra é dos hiatos. Hiatos, quando o I e o U, tem que ser hiato só com essas duas letras, tá bom? O I e o U. Quando o I e o U ficam sozinhos, tá certo? Eu sempre vou acentuar. Aqui em baú, o U se separa do A. Como ele fica sozinho, eu acentuo. Saída, o I se separa do A. E o I ficando sozinho, acentuo. Faísca, o I, ele vai se separar do A. E ele vai ficar junto do S. Aí pode acentuar? Pode. Porque essas regras de acentuação, o S tanto faz como tanto fez. O S não influencia em nada, tá bom? Então, Fá, Is, Cá. O Is vai ficar sozinho, certo? O I vai ficar sozinho junto com o S não interfere em nada. Então, eu acentuo. Saúde, Sá, separa o Sá do U. O U fica sozinho, acentua ele, tá bom? Então, sempre quando você separar a sílaba, encontrar o U e o I sozinho, ou com S, pode acentuar. Você só não vai acentuar
se o I ou U vier com outra letra. O Z, por exemplo, o R, o L, qualquer outra letra não pode, só pode se ele tiver acompanhado de S, ou sozinho ou com S. Outra regrinha também de exceção é se ele vier com NH depois dele. Embora ele esteja sozinho, o U ou o I, mas tiver o NH depois, não acentua. Então, gente, essas são as regrinhas. Você já sabe que tem que separar sílabas, já sabe que tem que verificar se é monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba, sabe que tem que encontrar a sílaba tônica, sabe que tem que lembrar se é oxítona, paroxítona, proparoxítona, tá certo? E vocês vão pegar este slide, vocês vão devorar ele, vocês vão memorizar ele, porque isso vai servir para vocês, não só para esta correção de redações, mas essas regrinhas vai servir para vocês para o resto da vida, tá certo? É matéria de concurso, de prefeitura, de concurso de Banco do Brasil, de bancos públicos como a Caixa. Então, esse é um conteúdo que não pode faltar, que qualquer pessoa tem que memorizar. Compreender é fácil, só que vocês têm que memorizar, porque realmente são muitas terminaçõezinhas. Desejo muita boa sorte na correção e qualquer coisa, qualquer dúvida, nós estamos aqui. Excelente, excelente. Olha, minha gente, é como a professora Eugênia disse. Eu estou gravando, né, essa oficina, e depois a gente vai baixar e postar para vocês e até para os que não participaram. Mas isso aí não vai servir só para correção das redações, não. Vai servir para a vida. Vai servir para concursos, vai servir para Enem, vai servir para vocês escreverem melhor, enfim, vai servir para vocês se aprimorarem cada vez mais. E tudo muito simples, a Eugênia faz parecer muito descomplicado assim as coisas. Eu gosto que essas oficinas, elas tragam benefícios para os corretores. Eu gosto de trazer presente para vocês, né? E esse slide, essa apresentação da Eugênia é um verdadeiro presente. A Lei levantou a mão, quer falar, Lei? Tia, eu queria só perguntar quando é que vão entregar as redações para a gente corrigir. Certo, olha, os professores já podem, eu acho que a partir de hoje, né, já podem entregar. Aliás, eu ainda não tinha perguntado nada se eles já tinham entregue ou não, Lê. A redação foi na semana passada, né? E a gente está vivendo uma correria muito grande, assim, desse início de ensino híbrido, a gente ainda está se adaptando, mas você tem razão. Eu acredito que a partir dessa oficina, aí os professores já vão começar a fazer essa entrega, viu? Aí, se alguém quiser falar, pode até dizer melhor do que eu, mas eu acredito que já por toda essa semana vocês vão estar recebendo. No final, eu vou estar dizendo as datas, porque a gente já tem aí, nós já estamos assim, afunilando para o final do ano, a gente já está próximo ao Enem, nós temos mais um concurso, né, que é o último, em outubro, e outubro já está aí, porque setembro já vai começar, começando setembro, a gente já vai indo para outubro. E nós temos ainda, falar um pouquinho da outra coisa que vocês têm dificuldade, que é a questão da pontuação e principalmente da vírgula. Dentro da primeira competência, que é a gramática propriamente dita, a gente nota, né, uma dificuldade grande de todos vocês com relação à acentuação, que a Eugênia acabou de expor maravilhosamente bem, queria agradecer a Eugênia, e a pontuação que a Tamires vai ver algumas regrinhas com vocês agora, e eu já agradeço também a disponibilidade das professoras em fazer. E prestem atenção, foquem, fiquem ligados, que essa é uma oportunidade grande que vocês estão tendo de sair daqui melhores ainda do que vocês são. Com você, então, pessoal, professora Camila. Obrigada, Lúcia. Então, pessoal, vou estar trazendo aqui algumas regrinhas básicas do uso da vírgula, certo? São muitas regras, mas eu sei que não vai dar tempo, por isso eu simplifiquei e coloquei algumas aqui, mas é importante que vocês busquem pesquisar, ou se tiver dúvida, pode entrar em contato, certo? Para que a gente possa conhecer melhor as demais regras, mas, por enquanto, por hoje, no momento, eu trouxe somente algumas, certo? A vírgula é um sinal de pontuação
primeiramente definindo. Empregado para separar trechos mais simples na frase e atribuir ritmo e sentido à leitura. Então, a vírgula, ela não é usada só para, digamos assim, como muitas vezes é dito, só para o leitor respirar. Não, ela tem uma carga semântica, quer dizer, ela atribui um sentido, né, ali onde ela está sendo aplicada, certo? O sentido à leitura, destacando aqui. Ela também é usada em enumeração de termos e orações coordenadas, além de ser fundamental para dar clareza às informações. Aí eu trouxe um exemplo para contextualizar de algo que aconteceu. O presidente Michel Temer, em um evento, enquanto ele foi presidente, a equipe dele, durante um evento, usou um bordão que dizia: o Brasil voltou, vírgula. O que foi que aconteceu? O presidente, né, na foto, a cabeça dele tampou aqui a vírgula, aí a frase adquiriu um sentido totalmente diferente. Que o que foi? Ao invés de dar uma ideia de que o Brasil estava acelerando, né, o Brasil voltou. Lembrando também que aqui, pessoal, eles estavam retomando aqui uma frase que era dita no governo de Juscelino Kubitschek, que ele tinha esse slogan, que era Brasil 50 anos em 5, que ele queria dizer o quê? Que nos 5 anos de mandato dele, enquanto ele estivesse ali, o Brasil iria progredir, né, o equivalente a 50 anos. Aí eles quiseram parafrasear aquilo, aí colocaram, o Brasil voltou. Né? Quer dizer, voltou àquela época em que progredia muito em pouco tempo, né? 20 anos em 2. Aí, no momento aqui, o que eu quero chamar a atenção é que a ausência da vírgula, né, no momento aqui não deu para perceber, na foto, ficou algo totalmente contrário, o sentido. Ficou o quê? Brasil voltou 20 anos em 2. Então, ao invés de gerar uma ideia de aceleração, gerou uma ideia, né, de regressão, que o Brasil tinha voltado, tinha regredido 20 anos em apenas 2, certo? Só para contextualizar o quanto é importante o uso da vírgula, e a ausência dela pode gerar um problema. Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo e estou adorando o que eu estou ouvindo, estou achando ótimo. Tá certo. Vamos continuar aqui, eu vou tentar ser rápida. Então, eu coloquei algumas regras em que a gente utiliza, no momento de escrever, a vírgula, certo? Para enumerar mais de 2 elementos. Então, quando a gente está escrevendo e a gente vai colocar uma ideia em que dá uma ideia de sequenciação ou de enumeração de elementos, nós utilizamos a vírgula para separar esses elementos. Um exemplo bem simples, certo? O processo seletivo é composto por teste online, dinâmica de grupo e entrevista. Esse número aqui, certo? É só para mostrar que tem 3 elementos aqui, que estão sendo enumerados aqui, para dizer o quê? Para dizer do que o processo seletivo é composto. É composto por 3 coisas, 3 elementos. Teste online, vírgula, dinâmica de grupo e entrevista, certo? Aí, no caso aqui, a vírgula vai separar aqui esse primeiro elemento, teste online, e o segundo. E aqui no terceiro, o E, né, o I, a conjunção vai dar essa ideia, essa separação, certo? Então, a gente não vai usar aqui a vírgula antes do I. Então, a gente nunca utiliza vírgula antes do I. Tem casos em que a gente utiliza, a gente vai ver posteriormente, certo? Mas a primeira regra que eu trouxe para vocês é essa. Quando a gente for escrever, né, alguma sentença que dê ideia de enumeração, de enumerar elementos, nós vamos utilizar a vírgula para separar esses elementos. Outro exemplo, a imigração é um fenômeno com consequências sociais, vírgula, econômicas e culturais, que não pode ser ignorado. Então, se eu não tivesse colocado a vírgula aqui, ficaria: a imigração é um fenômeno com consequências sociais e econômicas. Daria a entender que sociais e econômicas se trataria de uma mesma, né, de uma mesma estrutura, de uma mesma coisa, do mesmo tipo de consequências sociais e econômicas. É como se fosse uma coisa só. Mas não é. Aqui tem uma diferenciação. Eu quero diferenciar. Eu quero falar de consequências sociais e de consequências econômicas separadamente. Entendeu? Então, eu vou usar a vírgula justamente para indicar essa separação, essa ideia de enumeração, certo? A próxima regra eu utilizo a vírgula para isolar o aposto explicativo, certo?
E o que é o aposto explicativo? Vamos ler o exemplo. Salvador, a primeira capital do Brasil, será uma das sedes da Copa 2014. Então, se eu falasse só Salvador será uma das sedes da Copa 2014, a oração já teria sentido, não é? Mas eu quis aqui colocar uma informação a mais sobre o sujeito Salvador. Então, essa expressão aqui, essa estrutura, a primeira capital do Brasil, é uma explicação a mais, é uma ressalva, digamos assim, que eu quero dar sobre Salvador, certo? Então, isso aqui, essa estrutura aqui, esse tipo de estrutura, ele sempre vem entre vírgulas, que é chamado aposto explicativo. É uma espécie de explicação sobre um termo, certo? Que foi dito, no caso aqui, Salvador. Mais um exemplo, a ecologia, vírgula, ciência que investiga as relações dos seres vivos entre si com o meio em que vivem, vírgula, adquiriu grande destaque no mundo atual. Então, esse aposto aqui, ele é bem maior, olha, mas toda essa estrutura aqui, ela está se referindo, está dando uma explicação a mais sobre a ecologia, certo? Então, isso aqui é chamado de aposto explicativo, e ele sempre vem entre vírgulas. Terceira regra. A vírgula não pode separar o sujeito do predicado no período simples. Então, se a gente for considerar a estrutura básica, ou como uma oração está ali na sua ordem básica, geralmente, certo? Ela vem o sujeito, nesse caso, José comprou um presente para sua namorada nesta loja. Quem é o sujeito? José. Todo o resto é o predicado. Aí, a estrutura que essa sentença aqui está seguindo, a ordem. Primeiro vem o sujeito, depois vem o verbo, depois vem os complementos, né, que são os objetos. Então, nesse caso aqui, quando a frase está na ordem direta, né, a palavra melhor dizendo, quando ela está na ordem direta, nós não podemos interromper aqui, ó, colocar uma vírgula entre o sujeito e o predicado. Eu coloquei um X aqui, porque para mostrar que desse jeito aqui está errado. Ó. José, vírgula, comprou um presente para sua namorada nessa loja. Essa frase está na ordem direta. Vem primeiro o sujeito, vem depois o verbo e o complemento. Então, eu não posso interromper aqui, colocar uma vírgula entre o sujeito e o predicado, certo? Quando ela vem na ordem direta. Quarta regra, o adjunto adverbial deslocado deve ser separado por vírgula, dependendo da posição. Então, o que é o adjunto adverbial? São palavras que juntas ali, né, uma locução que juntas, aquelas palavras estão dando ideia de advérbio. E o que é o advérbio? É uma palavra que ela indica uma circunstância, né, uma informação a mais, uma circunstância a respeito do verbo. Então, aqui nós podemos observar, nessa frase mesmo, nesse exemplo, um exemplo de adjunto adverbial. José comprou um presente para sua namorada. Aí, essa informação aqui, ó, nesta loja, é um adjunto adverbial, que está indicando lugar, né? Eu quis declarar aqui e dar informação a mais do lugar onde José comprou esse presente. Então, eu coloquei o adjunto adverbial nesta loja. E seguindo aqui, ó, essa regra, como eu já falei, essa ordem básica, né? Ordem direta da frase, o adjunto adverbial vai vir lá no final. Quando ele vem lá no final da frase, na ordem direta, ele não tem vírgula aqui, obrigatoriamente não precisa, certo? Mas acontece que ele pode vir também, o adjunto adverbial, ele pode vir no início da frase. Nesse caso, quando ele é deslocado, ó, aqui no enunciado da regra, o adjunto adverbial deslocado deve ser separado por vírgula ou vírgulas. Quer dizer, ele está deslocado. Ele não está seguindo a ordem direta, não é básica lá de ficar lá no finalzinho, depois do verbo, depois dos complementos. Não, ele pode vir, eu posso usar ele no início também, mas nesse caso eu vou usar a vírgula, porque ele está sendo aí deslocado, certo? Então vai ficar, nesta loja, vírgula, José comprou um presente para sua namorada. A frase tem o mesmo sentido, só que como ele está deslocado aqui para o início, eu vou colocar a vírgula. E se o adjunto adverbial for para o meio? Aí vai ficar entre duas vírgulas. José comprou, nesta loja, um presente para sua namorada. Aí, esse último aqui, né, se repete, é o mesmo exemplo que está aqui. Ele está no final, o adjunto adverbial, nesta loja. Então, ele não precisa de vírgula, certo? Então, quando o adjunto adverbial vier no início ou no meio,
você vai colocar vírgula. Mas se ele vier no final, não precisa. As orações coordenadas são separadas por vírgula, certo? O que são as orações coordenadas? São as orações que elas têm sentido independente. E elas se relacionam com outras, certo? Mas cada um tem um sentido independente, certo? Não dependem da outra para ter o seu sentido próprio. Elas se relacionam entre si, como a gente vai ver, certo? E elas são separadas por vírgulas, as coordenadas, tá bom? Mesmo as aditivas, quando o i, né, a conjunção, separa orações com sujeitos diferentes. Então, nem sempre o i vai vir uma vírgula antes aqui do i, certo? Nem sempre, mas vai acontecer. Pode acontecer, como é no caso aqui que eu vou dar o exemplo. José chegou, cumprimentou Pedro e Maria trouxe o café. Essas orações aqui, pessoal, são coordenadas. Ó. Tem um sentido, cada uma tem o seu sentido. José chegou, tem um sentido. Cumprimentou Pedro, tem um sentido. Maria trouxe o café. São 3 orações coordenadas, certo? Mas só que elas apresentam sujeitos diferentes. Apresenta aqui um sujeito, o José, que chegou e cumprimentou Pedro, e apresenta também Maria, certo? Então, aqui esse i aqui, ele vai vir antes dele uma vírgula, porque tem 2 sujeitos. Mas se a oração, as orações coordenadas tiver um sujeito só, como por exemplo aqui, Maria estudou e passou na prova de redação. Quem foi que estudou e passou na prova? Foi a Maria, não foi outra pessoa. Então, só temos um sujeito. Então, aqui, ó, nessa ligação aqui entre essas 2 orações aqui coordenadas, eu não vou colocar vírgula, porque só é um sujeito. Se fosse 2 sujeitos, como no exemplo aqui anterior, eu iria colocar a vírgula antes do i, certo? Então, como eu já falei, as orações coordenadas, elas apresentam a vírgula, certo? Entre uma e outra. As orações coordenadas assindéticas são separadas por vírgula. Só recapitulando o que são as orações assindéticas, né? O a, ele indica ausência, quer dizer, são aquelas que não têm uma conjunção para ligar. Por exemplo, chegou, sentou, começou a discursar. Parou, olhou, seguiu adiante. Aqui nós temos orações coordenadas, assindéticas, porque ó, não tem conjunção aqui, ligando. Então, eu vou estar usando o quê no lugar dessas conjunções? Não tem conjunção, então eu vou usar a vírgula para separar, certo? Aí, quando ela é sindética é o contrário, é quando elas têm uma conjunção, que é muito utilizado, né? Já que na redação a gente cobra, né, que tenha a coesão, né, que tenha o uso desses conectivos. Então, vamos ver aqui como é que é usado. As coordenadas sindéticas, de modo geral, ou seja, a regra geral é que elas separam-se entre vírgulas. É claro que tem as exceções, mas a regra geral é essa, né? Exemplo, ele a respeitava bastante, mas não concordava com as opiniões dela. O mas aqui é uma conjunção adversativa que dá a ideia de oposição, né? Então, a vírgula vai vir antes do mas, certo? Antes da conjunção, não é depois, ok? Do mesmo jeito aqui, não pode comparecer ao trabalho, vírgula, porém justificou sua ausência, né? Também temos orações coordenadas com a presença de uma conjunção. Então, vai ter a vírgula aqui antes da conjunção. Ou você estuda para as avaliações, ou opta por comprometer seu resultado ao final do ano. Aqui, antes da conjunção ou, nós temos a vírgula também, é a regra geral. Não viajaremos nestas férias, pois meus pais estão trabalhando. Aqui temos a vírgula antes da conjunção, né, explicativa, pois. A Make a Wish reúne pessoas para realizar os sonhos de crianças, porque quer estimular a esperança e a alegria. Aqui também o porquê é uma conjunção explicativa, então vem uma vírgula antes, certo? Então, a vírgula vem antes da conjunção, nas orações coordenadas sindéticas, ok? Aí, eu trouxe só uma exceção aqui, porque como eu falei na aula presencial, quem estava, né, nos segundos anos, a língua ela é muito dinâmica, né? Eu não posso dizer que o pois, por exemplo, o pois, ele dá ideia só de explicação. Não, dependendo do contexto, ele pode ter pode indicar várias ideias, né? Então, eu trouxe aqui só um exemplo da conjunção pois usada de 2 formas, certo? E vai mudar o uso da vírgula também. Quando dotada de valor explicativo,
Quando pois é usada para indicar explicação, ela deve ser precedida de vírgula, né? Igual a regra geral aqui, deve ser precedida por vírgula. Quando pois estiver indicando explicação. Exemplo, entre agora, pois a chuva está começando. Qual é a explicação para eu querer que alguém entre? Né? A explicação é porque a chuva está começando, ou pois. Então, nesse caso aqui, já que o pois está indicando a explicação, a vírgula vem antes. Mas o pois também, ele pode indicar uma ideia conclusiva. Então, dessa forma, ele deverá ficar entre vírgulas, quer dizer, tem vírgula antes e tem vírgula depois. Os indícios são muito fortes, deverão, pois, condenar o suspeito. Aqui o pois, ele está indicando uma conclusão. E como é que eu sei que está indicando conclusão? Se você puder substituir por outra conjunção que indica conclusão também, que nem portanto, né, logo, e não alterar o sentido, então é porque pois está indicando conclusão, certo? Os indícios são muito fortes, deverão, portanto, condenar o suspeito. Então, dá o mesmo sentido. Por isso, pois aqui está indicando conclusão. Portanto, ele vem entre vírgulas, certo? Então, essas são as regrinhas básicas que eu trouxe para vocês, certo? Espero que tenha contribuído. Estou à disposição para disponibilizar o material para quem quiser ou tirar alguma dúvida, caso alguém queira, certo? Obrigada. Tamires, eu que agradeço. Muito obrigada. Aliás, eu agradeço e eu tenho certeza que todos os alunos que estão aqui, que estão assistindo, também agradecem, né? Tainara está tentando entrar agora. Seja bem-vinda, Tainara. Assim, eu fico com pena, eu aqui assistindo, né, a apresentação da Eugênia e agora da Tamires, e morrendo de pena, porque eu queria que tivesse muita gente aqui para poder aprender, porque essas oficinas são principalmente momentos de aprendizagem. Eu estava pensando aqui, queria até fazer uma sugestão para a Tamires e a Eugênia, né? A Eugênia utilizar, eu sei que ela tem um conteúdo marcado dela para a próxima aula de português, mas dar uma pausa para também apresentar esses slides, que eu achei show, e na próxima aula de redação da Tamires, da segunda-feira, ela repassar também esse slide para que mais gente possa ter acesso, porque eu acho que quem puder dispor, estudar, se debruçar, né, sobre esse material, vai ter condições, assim como eu coloquei aí no chat, né? Essas dicas, tanto de acentuação como de pontuação, vai fazer com quem esteve atento, com que possa bombar, tirar a nota máxima na primeira competência, que às vezes dá tanta nota baixa para os alunos. A professora Janaína entrou na sala. Jana, o que eu estava dizendo, você já assistiu outras oficinas, o que eu estava lamentando. A pouca frequência dos alunos, pouquíssimos corretores, né? Não sei o que aconteceu. Assim, os seus, eu acho que houve um erro de horário, né? A Flavinha também tem muita corretora, ela não participou, eu achei que ela ia enviar as corretoras dela, também não participaram. Agora, eu não quero ficar triste por quem não veio, quero, assim, me alegrar pelos que estão aqui. E agradecendo mais uma vez, Eugênia e também deram um show aí. Aí você quer falar, Jana? Das suas corretoras, a Gleiciane, acho que ainda está aqui. Raniele, né? A Letícia estava, mas saiu, já saiu. Bom dia, pessoal. Vocês estão bem? Espero que sim. Realmente, assim, é um momento assim, muito rico, de muito aprendizado, certo? Das minhas corretoras, que agora não são só mais minhas, né? Da professora Tamires também, ela vai até entrar no grupo. Eu já falei com as meninas, as que querem permanecer, né, nas corretoras, e vai ser eu e a professora Tamires, né? Aí das corretoras, a Raquel não pôde participar, porque ela está no presencial, né? E então, 5 corretoras participaram, viu, Lúcia? 5 corretoras participaram, das que eu acompanho mais de perto, né? Já que a Letícia estava também. Então, assim, só dizer para vocês que o trabalho de vocês, ele é essencial, né? Ele é maravilhoso, vocês têm muito a ganhar com eles, na questão de autonomia, na questão de aprendizado, esse cuidado que a gente tem com vocês. Olha, eu e a Lúcia, a gente conversou tanto de como fazer essa formação, que não ia dar certo, porque umas não iam poder estar presentes, né, Lúcia?
até mesmo as professoras que iam estar em outros horários, mas a gente não quer desistir de ter esse momento com vocês, né? Esse momento de dicas, de alinhamento, que vocês aprendem muito, muito mesmo, não só para corrigir as redações dos colegas, mas também para vocês, né? Para a prática de vocês. Principalmente o terceiro ano que vai fazer aí a redação agora esse ano para valer, né? E as turmas de primeiros e segundos que estão aí se desenvolvendo para fazer uma boa redação. E aí eu me confundi, eu tinha até dado o horário certo para elas, viu, Lúcia? Assim que você me mandou o link, eu mandei para elas. E eu me confundi, né? Porque o Anderson me convidou para uma entrevista hoje, do projeto diretor de turma. E eu disse antes, 8 horas dá certo. Na minha cabeça, a formação só era 9 horas. Então, foi só assim, um lápis de memória, né? A professora Ginaina, de vez em quando tem esses lápis, né? Não é para acontecer não, mas às vezes o tique e o tec não bate direito, certo? Então, foi só uma falha minha, mas as meninas sabiam do horário direitinho. Eu mandei o link para elas também direitinho. E graças a Deus, aí 5 participaram. E um é justificado, né? Que não pôde vir porque ela está no presencial, não tinha como ela participar, né? E das que confirmaram que vão ficar com a gente, só quem faltou foi a Bruna, né? A Bruna Souza. Eu acredito que a Bruna ela está com problema no celular dela. Ela disse que o celular dela não aguenta mais sem estar ligado na tomada, a bateria viciada, e está esquentando muito. Ela está com muito medo, né? Dele explodir na mão dela e com razão. E a Larissa tinha até me confirmado e tudo que vai permanecer. E eu não sei se ela entrou ou não deu certo, teve algum problema com a internet, mas graças a Deus as outras todas participaram, viu, A Luciana? Larissa não entrou, não. Larissa não entrou. Pronto, então. Jana, tu tinha uma porção de corretoras. Quantas tem agora? As que confirmaram que vão ficar agora no terceiro concurso é a Giovana, Bruna Souza, Letícia, Raquel, Gleiciane, Raniele, Larissa, Késia, que está aqui na formação. E pronto, dá 8 corretoras. Para mim eram tantas. É 8. Quem eu vi aqui, ó, a Giovana, né? Estava presente. Gleiciane. Késia. Aí a Késia, tá? Eu não tinha visto a Késia. Késia tá. Aniele. A Letícia estava e faltou. Sim. Faltou não, desculpa, saiu. 5 presentes. Cinco presentes. Aí a sexta, que é a Raquel, que está na escola presencial. E as outras duas, que eu não sei o motivo, né? Eu acredito que seja o problema no celular da Bruna e a Larissa, eu vou saber o que foi que houve. Essas daí são tuas e da Tamires? Isso, são as nossas meninas. São poucas, né? São 8. Minha gente, olha, eu sei que tá todo mundo, inclusive eu, né? Tô cheia de coisa, hoje é o planejamento, eu tenho uma opção de coisas para terminar e eu prometi que esse momento ele iria ser rápido. Mais uma vez, assim, eu lamento, porque nós tivemos muitas ausências, né? Nós tivemos ausência de professor, nós tivemos muitas ausências, principalmente dos corretores. Se o professor não tiver, mas se a gente tiver a presença dos corretores, dá para fazer o momento com toda tranquilidade. Mas, assim, fico feliz pelo que a gente pôde observar aqui. Feliz pelo compromisso de vocês, feliz por quem teve as doações que fizeram aqui em termos de conhecimento, nas apresentações, né? E queria só, assim, alguns combinados com vocês. Nós vamos ver, né? Enquanto eu ver que o projeto está tendo qualidade e ele tiver êxito, permanece. Eu só não quero fazer uma coisa de qualquer jeito, porque eu acho que ninguém merece que seja feito de qualquer jeito, né? E eu nem gosto de fazer desse jeito, de qualquer jeito. A partir de hoje, eu gostaria que os professores, né, principalmente a Letícia já perguntou quanto é que eles iriam receber as redações, já fossem, começassem a distribuir as redações com as corretoras, né? E nós temos até a data limite, é 22 de setembro. Aí eu queria que os professores também reforçassem depois com as alunas essa data, para a gente não atrasar muito, que quando a gente atrasa até o prazo, né, a data do próximo concurso, que nós só temos mais um.
O próximo estava previsto para 1º de outubro. Eu já mudei para o dia 6 de outubro, que é uma quarta-feira. Então, eu gostaria que a gente visse se dava esses prazos para a gente entregar até o dia 22, porque depois que entrega os resultados, eu tenho que sistematizar, tem que ser feitos certificados, a gente tem que marcar a socialização, né? Então, vamos ver se dá até o dia 22 de setembro. Marquem essa data. Os corretores que estão aqui, né, coloquem na agenda de vocês essa data, e eu queria que os professores também ficassem lembrando vocês dessa data. Data para os resultados, 22 de setembro, né? Próximo concurso, nós vamos ter 6 de outubro, que é o último, né? No primeiro concurso, nós tivemos a vencedora Rayara, lá da Baixa Grande. A Rayara ganhou uma premiação de R$100. No segundo concurso foi a Manuele Vieira, do terceiro B. A Manu ganhou 105, foi R$5 a mais, porque foi a área de Ciências da Natureza, que estava patrocinando. O próximo concurso é com a área de Ciências Humanas. A premiação é boa, né? Todo mundo acha bom ganhar 100, 100 e pouco um período desse, mas a premiação maior é o conhecimento. As corretores não esquecer, cada competência vale 200 pontos. Outra coisa que eu queria frisar era a questão de que as notas são múltiplo de 4. Eu vi algumas redações, né? Não era nem de corretores, depois eu tenho que ver com alguns professores, que as notas não eram múltiplo de 4. A gente tem que entender isso aí, se a gente quiser fazer parecido com a redação do Enem, porque é esse nosso objetivo, né? Fazer parecido. É tanto que no Enem Mix, o pessoal que participa, que são corretores, tiraram notas muito boas e eu fiquei muito feliz por isso. Eu acho que esses são os avisos principais, agradecendo mais uma vez a todos os que participaram. Depois daqui, isso aqui está sendo gravado, né? Eu vou tentar, eu pedi aqui a Fatinha para me ajudar, porque hoje é meio complicado por causa do planejamento, para baixar, né? E para colocar no YouTube, para a gente disponibilizar esse material da gravação. E mais uma vez, assim, agradecendo a todos, lamentando os que não vieram, mas me alegrando com os que receberam o convite. Se tiver mais alguém que queira falar, senão o Gabriel já levantou aí a mão. Pode falar, Gabriel. Tia, eu queria saber se a gente poderia abrir uma reunião para os professores mostrar em prática como usar essas regras e como corrigir a redação. Eles poderiam pegar pelo menos 3 redações, corrigir para a gente ter uma base. Eu acho excelente, Gabriel. Agora, eu quero saber, assim, eu tenho que saber dos professores se eles têm essa disponibilidade. Mas eu acho show. Assim, eu posso dar uma sugestão, Gabriel, não sei se exatamente na reunião, mas eu posso dar uma sugestão. A Flavinha não está aqui, mas Flavinha e Tamires, para ser feita, assim, mas aí não dá, porque teria que ser as correções, né? O que eu ia dizer era para fazer na aula de redação, mas são as correções do concurso. Aí não dava certo. Mas o que eu posso lhe dizer é o seguinte, né? Independente dos professores, o que eu posso dizer, Gabriel, é que comigo, a hora que você quiser, você pode, se eu não estiver em reunião, você pode me chamar, abrir uma reunião e eu tirar as dúvidas. Eu acho essa sua ideia massa. Não só as suas dúvidas, mas de quem estiver aqui. E eu acredito que os professores também, se eles tiverem um tempo disponível, você abre a reunião, ou pode pedir para o professor abrir a reunião, para em tempo real ir tirando as dúvidas. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer por vocês. A Tamir está aqui, a Jana, a Eugênia, né? A Moza, acho que a Regina saiu, e eu tenho certeza que todas elas concordam em fazer isso. Aliás, os professores, eles têm muita responsabilidade nessas correções. Eles sempre dão, além de vocês corrigirem, eles depois também dão uma olhada, porque nós somos humanos. Até mesmo nós, professores, às vezes a gente deixa alguma coisa despercebido, né? E vocês estão em processo de crescimento de escritores e como corretores. Mas é o que eu estou dizendo, eu estou à disposição. Acredito que os professores também. Tá certo, tia, obrigado. A hora que você quiser, amor, você pode entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida, se quiser a gente abre uma reunião, só não faço isso se eu estiver em outra reunião, mas não, eu acredito que você pode contar com os seus professores também.
Mais alguma coisa? E eu achei bacana essa tua ideia, Vitor, e essa tua disponibilidade de crescer. Mais alguma coisa? Senão a gente encerra aqui e a partir de agora os professores já podem, os meninos estão ansiosos para fazerem a correção, né? Já podem ir entregando as redações. Assim que der, eu disponibilizo o vídeo, né? E mais uma vez aquela ideia de que a Eugênia possa repassar isso, se der, né? É claro, a aula de vocês, na aula de português, porque eu gostei muito dos slides. Do mesmo jeito, a Tamires na próxima aula de redação. Muito obrigada a vocês todos, minha gente. Obrigado. E os professores, mais tarde, a gente está se reunindo novamente. E para os alunos, sou fã de vocês, viu? Continuem assim, que vocês só têm a ganhar. Tchau, até os professores, até mais, e os meninos, muito obrigados que participaram.